Bem, boa noite a todos novamente, tá? Como foi as férias, pessoal? Foi tudo de bom com vocês? Trabalharam muito, se esforçaram muito, ganharam dinheiro, passearam, viajaram? Conta aí um pouquinho como foi. Professor, as férias para mim não Uma foi nada, viajada. não foi nada legal, não, professor. Nós planejamos sim viajar, mas deu tudo errado. Hum. E o Ryan? Uma viajada aí, só pra curtir as férias mesmo, uma folgazinha boa. Tá. Falando agora do conteúdo em si, né? Deixa eu só mudar de tela aqui, só um momentinho. Tá. Pois bem, pessoal, nós estamos, né, em uma UC nova, tá? A UC 13 está feita, tá? Chegamos na UC 13. Nós estávamos na 12, né? Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguiram realizar todas as atividades da UC anterior? Ah, Sim, professor, positivo. Eu fiz ah, todos. já olharam na nota de vocês? Está faltando alguma? Se estiver alguma, tá? Essa semana ainda eu termino correções. Da última vez que eu vi, eu realizei todas as correções, mas caso esteja faltando alguma nota, né, de vocês, a gente vai estar corrigindo ainda essa semana, tá? A UC, ela já terminou ontem, tá? Mas ela ainda permanece aberta, tá? Então, se algum de vocês que estão presentes aqui, dos demais que estarão assistindo a aula posteriormente, a aula gravada, tá? Vocês ainda podem estar realizando o envio de vocês, tá? Pois bem, nós iniciamos uma UC nova hoje, tá? Hein, professor, saiu uma lista aí com alguns alunos, né, que não fez Recuperação. algumas atividades. Isso. Hum. Aí nessa lista eu tô em uma UC. Aí assim que eu tiver uma folgazinha aqui, eu vou realizar essas atividades aí e deixar essas UC todas em dias aí. Sim, já saiu a lista, né? Vocês já observaram, tal, as UCs, elas já estão abertas, tá? Essas UCs relacionadas ou relativas à recuperação, tipo assim, a gente não vai ter mais aula. E aí, professor, boa noite. Boa noite, Eric. Tranquilão? Tranquilo, tranquilo. Seja bem-vindo, tá? As UCs, tá, de recuperação, nós não teremos mais aulas, tá, sobre elas. Tipo assim, a UC ela já está aberta lá para quem está de recuperação, né? Você já tem o acesso, tá? Permanecem as mesmas atividades que você, na época, não conseguiu enviar, então agora você consegue enviar, tá, as atividades, e dia após dia, né, durante o período em que a UC ela estiver aberta, eu sempre vou lá olhando, vou conferindo se você enviou a sua atividade, tá? Então, não perca essa oportunidade, tá? Quem está devendo alguma disciplina aí, vai lá, faz o envio das suas atividades, tá? Para que quando chegue no final do curso, tu não fique só olhando, né, os teus colegas se formar e tu olha para ti, eu estou devendo 5, 6, 6, 3, tá todo enrolado. Vamos tentar ajustar aí, né, o que está em desordem aí, tá? É uma oportunidade que foi dada para vocês agora já no início de 2026, tá? Então aproveitem aí que a gente ainda está no início da UC e vamos lá entregar as atividades. E aí, professor? Oi, Eu Eric. acho que os outros alunos estão na aula presencial lá, né? Que abriu um novo Sim, curso. sim, a gente já conversou ainda há pouco sobre isso. Eles já fizeram uma chamada, né? Eles entraram aqui logo mais cedo e comunicaram essa situação. Aí o que eu falei para eles, né? Tipo assim, eles me avisaram, né, que não são todos que estão lá participando, né? Eles, não, tem alguns que não estão participando, que no caso são vocês, né?
Tá? Eu falei para eles, não, eu vou ficar aqui. Caso apareça alguém, a gente vai mostrar aula normal e depois eles assistam a gravada. Se não aparecesse ninguém, aí eu iria gravar aqui, só ia deixar lá, tá? O Wanderson quer falar alguma coisa? Tá com a mão levantada, o Wanderson quer falar alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma outra coisa? Ou não? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Professor, a nova UC não está aparecendo aqui no meu portal. O meu computador é lento, fica travando. A nova C é a 13. Tem certeza que não está aparecendo ainda para ti? Pois é, eu já verifiquei já algumas vezes. Agora há pouco eu já dei uma olhada. Não está aparecendo, tá as outras para trás, né? E essa última. Ó, tá aqui, ó. Ó, tu tá matriculado nela, ó. Não é esse teu nome? Wanderson Silva Silva? Isso, eu estou verificando aqui novamente, mas eu já olhei várias Ó, vezes. Wanderson. É, realmente aqui é que tu. É, deve ser alguma configuraçãozinha, algum botão que tu apertou aí para ocultar ou seja novas, é alguma bobagemzinha, mas você está inserido na UC, tá? Como eu mostrei aqui, é só alguma uma configuração, alguma coisa, sei lá, que está ocorrendo, tá? Alguém mais quer ter algum comentário, uma pergunta, antes da gente iniciar? Ou tá de boa? Então, vamos lá. Desta feita, né, nós estamos em uma UC um pouquinho mais light, né, mas é importantíssima também, né, para quem trabalha principalmente ou vai trabalhar, né, na indústria, tá? Que trata a respeito de manutenção elétrica industrial. Deixa eu só mudar aqui de tela para mim, tá? A UC em si, né, o formato dela, vocês lembram dos conteúdos de SCORM, né, que até então a gente utilizava, tá? Nesse ano de 2026, em algumas UCs, tá? A gente agora está usando um novo modelo, tá? De conteúdo SCORM, que está aqui na trilha de aprendizagem, tá? O visual é diferente, tem bem mais conteúdo, tá? Então, e devido à quantidade, né, desses conteúdos, eles serem bem expressivas, é meio complicado eu conseguir mostrar exatamente tudo para vocês, tá? Mas, assim, o máximo que eu conseguir em relação ao conteúdo, tá? Eu vou estar mostrando para vocês. Então, desde já é importante, né, vocês percorrerem, né, o primeiro conteúdo, aqui o segundo, e tem alguns exercícios aqui, tá? Que são chamados de praticando, ó, praticando um do desafio um, praticando um do desafio 2. São alguns exercícios que posteriormente eu vou estar mostrando para vocês também, tá? Só que não são conteúdo, não são atividades avaliativas. Pessoal, só um momentinho, 2 minutinhos, tá? Já falo com vocês, só um momento.
Bem, já voltei. Só um assuntinho rápido. Tá? Então, aqui, né, nós temos os nossos conteúdos, tá? Que a gente vai já iniciar aqui o conteúdo 1, tá? Tem aqui os livros didáticos, né, nos mesmos formatos como vocês já conhecem, tá? Só que aqui tem um PDF, né, e aqui tem um link aqui de um, tá? Aqui tem os nossos dias, né, de aula da SOC. Para a SOC, até então, nós temos apenas 3 terça-feira, tá? Aqui o campo de aula gravada, né, como você já conhece, tá? Posteriormente a gente vai estar postando as aulas na medida que elas forem ocorrendo, tá? Na avaliação da aprendizagem, tá? Nós vamos ter ao todo 3 atividades avaliativas, tá? Aqui está aparecendo apenas 2 até então, mas já vai ser inserida mais uma aqui, tá? Porém, já está liberada a primeira atividade avaliativa, que é o fórum. Vou até abrir aqui para vocês, né? Fórum. Todo mundo já sabe, né, como é que funciona o fórum, tá? Tem algumas perguntas aqui, né? No caso, a pergunta base é essa aqui, né? Qual é o impacto da falta de manutenção nos equipamentos? Quando fala de equipamento, é equipamento elétrico, né, ou eletroeletrônico, eletromecânico, enfim. Então, qual é o impacto da falta de manutenção, né, nos equipamentos e sistemas elétricos? É a principal pergunta, né, que deve ser respondida, né, por vocês aqui no fórum, tá? É uma atividade avaliativa. Aí tem aqui algumas orientações, tá? É importante que, antes, obviamente, né, de responder a esta pergunta, que vocês façam, né, uma pesquisa. Essa pesquisa ela pode ser feita aqui mesmo dentro da plataforma, né, se utilizando do conteúdo SCORM ou dos livros didáticos, ou vocês podem estar pesquisando vídeos, enfim, né, se utilizando da internet de uma forma geral, tá? Para responder a esta pergunta. Então, assim, é uma pergunta simplória, tá? Que é avaliativa, né? Então, a dica é que, ao término, né, da aula de hoje, você já se empenhe, né? Já tente já responder a esta pergunta, já respondendo aqui ao fórum, finalizando ele, né? Para que você não deixe as atividades avaliativas acumularem. Para quem está assistindo a aula gravada, principalmente para você, né, que está com outras ocupações ou os outros cursos, enfim. Alguma pergunta, pessoal? Até então? Está de boa? Tá de boa, professor. Tá, então, deixa aqui. Vamos lá para o conteúdo SCORM da UC, né? Bastante extenso, por sinal. Tem aqui 7. Chegou o Gladstone. Boa noite, boa noite. Boa noite. Licença. Tranquilo, boa noite, seja bem-vindo. Tá. Então, pessoal, esse aqui é o SCORM, né? Ele está de cara nova, tá? Tem bastante conteúdo, tá? Essa é uma UC um tanto quanto mais teórica, podemos dizer assim, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem prática também, né? Tá? Mas não é tão prática quanto a UC passada, né? Que a gente estava ali dando um foco, né, nos comandos elétricos, né? De uma forma geral, tá? Desta feita aqui, né, como o próprio nome sugere, a gente vai focar em manutenção, né? Aí eu pergunto aqui para vocês, alguém poderia, assim, com as suas próprias palavras, me dar um conceito, ou explicar, né, o que vem a ser manutenção, ou conceituar a manutenção?
Assim, se alguém perguntar para você o que vem a ser manutenção, o que é manutenção, o que vocês responderiam? Quem aí me dá uma boa Para resposta? mim, para mim seria manutenção, seria a prevenção do equipamento, né? Prevenir, né? Para não danificar no futuro. Se tiver algum problema, para detectar no momento que a gente fazer a manutenção, né? Troca de peça que já está velha, algo do tipo. Eu acho que para mim seria uma manutenção preventiva. Para mim seria isso, né? Sim, sim, tu misturou aí alguns conceitos, né, dentro da tua resposta, mas está correto. Alguém mais aí quer complementar, tem uma ideia? Não, só pode continuar aí, pode prosseguir. Eu queria ouvir vocês também. Tem aqui o Manuel. Manuel, fala aí para nós, Manuel, alguma coisa relacionada à manutenção, com as tuas palavras. Manutenção, pessoal, eu acho que a manutenção é um cuidado, né? Sim, é bacana essa palavra. É um cuidado de todo e qualquer equipamento, né, que esteja em funcionamento, é você cuidar para aquele equipamento ele não venha danificar futuramente, né? Ver onde pode acontecer dele ter um tipo quebrar, né? Parar o funcionamento. Então, aí a pessoa tem que olhar, né? Cuidar e ter atenção, né? Naquele equipamento ou qualquer outra coisa, né? Que a pessoa que precisa ser cuidado, né? Que precisa ser feito uma correção, né? No caso do funcionamento, né? Para aquele equipamento não vir a danificar, né? Sim. Essa OC, pessoal, o objetivo dela, né, é nos mostrar, né, o que vem a ser manutenção, o tipo de manutenção, como isso pode ser feito, o que há por trás, né, dar um panorama geral em relação à manutenção, no caso de sistemas elétricos, né. Manutenção, pessoal, a, ao pé da letra, né, pode ser entendido como manter o que se tem, tá? Manutenção é manter o que se tem, tá? Imagina, né, uma indústria, né, a gente jogando agora para o lado da indústria, né, uma fábrica grande, né, e essa fábrica ela tem diversos componentes, diversos equipamentos, diversas máquinas, né, e tudo, né, tudo que está sobre a terra, né, tudo que existe, precisa de cuidado, precisa de zelo, precisa de manutenção, porque se algo apenas estiver ao acaso, o próprio tempo se encarrega, né, de danificar, de pôr um fim, né, naquele item, naquele equipamento, naquele dispositivo. Então, percebam a importância, né, da manutenção, né? Por exemplo, eletricista, né, a gente falando dessa profissão eletricista. Existe o eletricista instalador, né, que é aquele que vai realizar uma instalação do zero, né? Ele vai construir algo que ainda não existe, né? Vai pegar algo que não existe e tornar, né, a existência aquilo ali, né? Vai construir uma instalação de fato. Tá? Então, é o eletricista instalador. E existe também o eletricista de manutenção. O eletricista de manutenção, né, já é aquele profissional que não está ali para instalar, né, algo do zero. Claro que em algumas situações, sim, ele vai, né, realizar também ligações novas, né, tá? Mas o papel principal do eletricista de manutenção é manter funcionando, né, aquilo que já existe, aquilo que já está instalado, né, os equipamentos que estão presentes naquela fábrica, né, que, ó,
voltando de novo para a indústria, né? Aí, a princípio, quando não tinha nada, foram contratados eletricistas de instalação, né? Eletricista instalador, que passaram cabo, instalaram tomada, luminária, máquina, né? Fizeram toda a instalação, né? E depois, quando tudo já está pronto, agora precisa cuidar daquilo ali, precisa manter aquilo ali funcionando, né? Então, aí se faz necessária a contratação de pessoas agora especializadas na manutenção, né, daqueles equipamentos, na manutenção daqueles dispositivos. Tá? Então, quando a gente fala de manutenção, né, manutenção, existem diversas técnicas, existem diversos estudos, conhecimentos, né, formas. Manutenção é algo que as empresas investem, né? Porque manutenção é dinheiro, né, pessoal? Manutenção, o que é melhor? Deixar o motor queimar e substituir, deixar ele lá ao acaso, ou cuidar dele, né, para que ele dure bem mais tempo, né? Com certeza é a segunda opção, né? Cuidar das coisas, zelar pelas coisas, para que elas durem mais tempo, tá? Então, esse é o conceito, a filosofia que há por trás da manutenção, né? Quero que vocês compreendam isso, né? Que um eletricista de manutenção é alguém, né, que sabe exatamente como as coisas funcionam, né? As coisas, obviamente, eu estou falando em relação à elétrica, né? Sabe como os circuitos funcionam, equipamentos funcionam, ele sabe como tudo funciona, conhece técnicas especializadas, né, para identificar falhas ou possíveis falhas, né? E ele está ali para realizar manutenção, ou, em outras palavras, para fazer com que aquilo que já funciona continue funcionando, tá? Então, é muito legal, né, essa parte assim da manutenção. Eu trabalho, né, numa área lá com manutenção, né? Só que lá, devido a algumas dificuldades, né, que a gente tem lá, acaba que a gente aplica mais a manutenção corretiva, tá? Mas aí, para quem não sabe, né, a gente vai detalhar aí melhor o que vem a ser uma manutenção corretiva, uma preventiva, uma preditiva, né? Se alguém já ouviu esses termos, a gente vai acrescentar algo mais, tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos continuar. Aí aqui, pessoal, o ideal, tá? Quando vocês forem utilizar aqui o novo modelo, né, aqui do SCOM, que vocês, de fato, percorram, tá? Por todo ele, tá? Tentem, né, pessoal, assim, nesse novo ano, né? Tipo assim, criar, né, um propósito, aumentar o foco no estudo, se aplicar mais, né? A gente está só começando, né, o ano, então é importante a gente estabelecer uma meta, tá? Vocês estão aí se Real, caminhando aí. Pode falar, Raila. realmente, ó, professor, eu preciso desse foco, ó. Eu, de um tempo pra cá, eu, tipo, deu uma caída no meu ramo aqui de estudo, né? Em relação aqui a mesmo à plataforma. Mas tu estava Dei de uma, férias, né? Tava de férias, né? não, mas, tipo assim, as minhas atividades estavam tudo em dias. Aí eu Uhum. dei uma caída aí de produção aí, comecei a ficar deixando a atividade para última hora aí, eu tô meio quebrado aqui já. Não, mas aí, né, eu tô dando essa chamada aí em vocês, tá? Tentem focar, pessoal, porque vocês têm que pensar assim, né, que isso que vocês estão fazendo agora é para que vocês tenham um futuro melhor, né? Tenta assim olhar, né, poxa, isso aqui é para eu dar um futuro melhor para minha esposa,
né, um futuro melhor para mim mesmo, futuro melhor para os meus filhos, tá? Eu fiz isso uma época da minha vida, como já contei aqui diversas vezes para vocês, tá? Estudar nunca será fácil, tá? É difícil, mas se tu não arregaçar a manga, né, sentar a bunda na cadeira, né, como professores mais antigos aí falavam, aí não vai. Tem que fazer isso, viu, Railon? Então, tu ainda tem tempo, tá? Tenta te organizar, colocar essas atividades em dia, focar, tá? Isso que os colegas de vocês estão fazendo, né? Muito bom, muito bom. Eu queria que todos eles estivessem aqui, né, assistindo a aula, aqui participando, né, trocando conhecimento, tá? Mas ao mesmo tempo, né, eu fico triste porque não estão aqui, mas ao mesmo tempo eu fico alegre porque eles estão lá, né, aprendendo algo lá na prática, um assunto muito, muito bom, né, que é o CLP, pessoa de frequência, né, essas coisas que eles estão vendo lá, muito legal. Então, eu fico feliz, né, que o pessoal está focado, está interessado mesmo. Não que vocês também não estejam, né, vocês têm os motivos de vocês não estarem lá, realizando esse curso. Então, pessoal, no período em que durar o curso de vocês, vamos focar, né? Vamos focar mesmo, vamos nos esforçar, vamos ler, vamos criar, né, propósito, tipo, olha para esse conteúdo que escorre aqui, tem 100 páginas, né? Olha para ele e diz assim, eu vou vencer, eu vou ler isso aqui. Não vai ser fácil, mas eu vou ler. Se tu não for guerreiro, meter a cara, tu não consegue, tá? Então tentem, pessoal, né, se esforcem, que nesse ano vocês estudem mesmo de verdade, né? Tenta colocar esses propósitos, assim, eu vou estudar de verdade, não vou enganar a mim mesmo, né? É só enviar essas atividades aqui, o professor dá uma nota lá e pronto, né? Porque no final o teu certificado, que tem pessoa que se inscreve porque eu só quero mesmo certificado, né? O certificado não resolve problema, não, né? O certificado ele não instala nada, tá? Quem instala, quem resolve problema, quem realiza a manutenção, somos nós, com base no conhecimento que nós possuímos, tá? Falo para vocês por experiência própria, né? Eu tenho colegas engenheiros aí, né, que se formaram ali junto conosco e não sabe nada, pessoal. Sabe nada e o que acontece? Está com dificuldade aí para encontrar, né, emprego. Está com dificuldade porque não sabe nada, né? Está com um título, né? Tem um certificado ali, engenheiro eletricista, outros aí, técnico em eletrotécnica, técnico não sei o quê. Mas está só com papel e não sabe nada, não tem o conhecimento, tá? Então, se esforcem focando nisso, né? Eu vou ler isso aqui porque esse conhecimento depois ele vai se tornar em um lazer, né? Em um dinheiro, né? Em uma viagem, em uma comida melhor, né? Tenta focar nisso. Tranquilo? Tranquilo, professor. Com relação a esse esforço que o senhor está falando, sua dedicação e também sobre a pessoa que tem só no papel, né? Eu estava olhando agora esses dias aí, a Nossa Energia, ela colocou aqui da empresa, aqui de Altamira, né? Ela pediu uns técnicos em eletrotécnica. Aí eu fui dar uma olhada lá no requisito, né, que ela está pedindo. Rapaz, o cara tem que saber mesmo, ó. Tem que saber, que senão o cara não pega aquelas vagas ali, não, ó. Eu estava olhando ali, é tanta coisa que eles pedem ali, que se o cara não souber mesmo, o cara não passa, porque eu acredito que para um técnico, ele vai colocar o currículo dele lá, eu acredito que vai ter uma avaliação, vai ter o tipo de desenho, de um projetinho lá, ele vai ter que fazer isso para ele poder ser admitido, né? Sim.
Então é importante que a gente pelo menos leia o conteúdo, eu faço isso. Eu não consigo, na verdade, eu não consegui ainda ler todos, assim, até o final, né? Mas Aham. como é que fala? Lá os conteúdos lá dos SCORM, lá os livros lá, Uhum. eu li todos assim, não cheguei ao final de todo, mas eu li boa parte, entendeu? Sim, eu digo assim que nas UCs de vocês, a leitura mais difícil é a do livro, né? O livro ele sempre é mais extenso, né? Tá? Mas aí o do SCORM é mais de boa, pessoal. Então tentem ao menos ler o SCORM, né? O livro depois, né? Na medida do possível vocês vão lendo, né? O ideal seria que lesse tudo, né? Não apenas lesse, né? Lesse e compreendesse, né? Mas enquanto não se consegue tudo, né? Leiam pelo menos os Corme, tá? Dessa vez aqui ele está muito bom, não que da outra vez não estivesse, tá? Mas tentem fazer isso. Então, vamos lá. Continuando. Esse primeiro Scorme, ele é dividido aqui em 8 partes, tá? A primeira parte tem um videozinho aqui, né? Tem uma apresentação da você, depois vocês assistam, tá? Com calma. Aqui tem uma pequena introdução, né, que é chamada de desafio industrial, tá? Que está relacionado com manutenção, né, que é o foco da UC. E aqui o objetivo da aprendizagem, né? Tem aqui uma, uma figura, né, que uma ilustração de uma situação real, né, uma situação de aprendizagem, né, como a gente chama, tá? Aqui, né, está simulando, né, tem dois profissionais, né, um homem e uma mulher, foram chamados para realizar a manutenção, né, no caso, a manutenção corretiva, né, de um determinado equipamento, tá? Depois vocês dão uma lida todinha, né, e vocês vão compreender ao longo da leitura que um dos dois aqui, ele queria fazer inicialmente, né, a intervenção um tanto quanto de qualquer forma, né, de uma forma despretensiosa, tá? Só que o outro ele foi repreendido, né? Então, a gente tem que fazer sim, né, essa manutenção, mas tomando todos os cuidados necessários, tá? Que ao longo dessa OC a gente vai ver que a manutenção ela não é feita, né, de qualquer forma, né, sem critérios, sem regra, tá? Tem uma série de regras, critérios, sequências lógicas a serem cumpridas e obedecidas, tá? Porque o objetivo real, ou o objetivo geral da manutenção, não é apenas manter os equipamentos funcionando, mas o objetivo da manutenção também é manter o equipamento funcionando e manter quem executa a manutenção, né, com saúde, com segurança e bem-estar, né? Isto é, quem realiza a manutenção, ele deve ter a sua integridade física assegurada, né? Ou segurada, tá? Da mesma forma, aqueles que usufruem da instalação de uma forma geral. Então, a gente vai ver aqui ao longo, né, que a segurança ela é um requisito também extremamente importante, tá? Quando a gente fala de manutenção. Aí aqui falando de manutenção e sistema industrial. Nas residências, né, quando uma lâmpada não acende, os próprios moradores fazem a troca sem muita preocupação com a segurança. Isso acontece porque o local onde ela está, a lâmpada, no caso, é de fácil acesso. E, na maioria das vezes, apenas a própria lâmpada queimou, né? A gente conceituou inicialmente aqui manutenção como sendo manter aquilo que se tem, né? Dentro da nossa casa, né, quando uma lâmpada queima, quando uma torneira quebra, quando uma porta quebra, quando algo é danificado, né, a gente vai lá e realiza a intervenção. Essa intervenção, né, que é realizada por nós, outra pessoa, é manutenção, né?
Só que a gente, para explicar a manutenção, a gente subdivide ela, né, em alguns conceitos. Tá? Por exemplo, existe manutenção corretiva. Eu vou dividir apenas 3 partes aqui. Tem outras, né, mas vamos ficar com essas 3 a priori, que é a manutenção corretiva, a preventiva e a preditiva. Esse ato aqui de alguém ir lá e substituir uma lâmpada, que tipo de manutenção é esse? Dentro dessas 3 aí que eu citei. Eu acredito que seja a corretiva, né, professor? Isso, exatamente. A manutenção corretiva é a que mais ocorre, né? Por exemplo, ela é realizada quando um pneu fura, né? Um pneu de um carro, de uma moto, uma lâmpada queima. Enfim, a manutenção corretiva, né, como o próprio nome sugere, é aquela manutenção que ela é baseada na substituição, né? Tanto quanto imediata do equipamento ou item, né, que foi danificado, tá? Dentro de uma indústria, é o que não se espera, né, que essa manutenção, que esse tipo de manutenção ocorra. A indústria ela não gosta, né, de trabalhar com esse tipo de manutenção, porque muitas das vezes essa manutenção corretiva ela sai muito caro, né? Ela sai muito caro para a indústria. Por exemplo, pensa numa esteira, né, dentro de uma indústria, uma fábrica. Essa esteira ela transporta, né, diversos componentes ali, diversos itens, enfim, né? E é uma fábrica que funciona 24 horas, né? Ou boa parte, né, do dia, enfim. E por falta de manutenção, essa esteira quebra, né? Rapaz, olha o prejuízo, né, que a empresa vai ter que ter, né? Porque o prejuízo, né, industrial não é apenas porque vai ter que ser comprada uma nova esteira, né? O prejuízo, muitas das vezes maior, está relacionado com o tempo que essa linha de produção vai ficar parada, tá? Alguém de vocês trabalha em fábrica ou já trabalhou em algum tipo de fábrica? Não, Quando vocês forem trabalhar, ou se trabalharem, né, em alguma fábrica, vocês vão ver que dentro de uma fábrica se fala muito no seguinte, né, eles têm lá tudo calculado, tipo assim, se essa linha ficar parada aí por tantos minutos, é tantos milhões de prejuízo, né? a produção cai, né, professor? A produção vai cair, né? Sim, quando tu deixa de fabricar, tu deixa de vender também, consequentemente, né? Tu perde dinheiro. Então, uma linha de produção parada, né, dentro de uma indústria, a depender do porte dela, minutos são milhões de prejuízo, pessoal. São milhões de prejuízos. Então, tipo assim, o que uma indústria não quer é que uma máquina quebre repentinamente, ocasionando numa manutenção corretiva. Porque a manutenção corretiva ela vai parar a linha ali de forma não programada, né? Tu vai parar ali a linha, vai deixar de produzir, né? E muitas das vezes vai danificar de forma mais severa, né, o equipamento, tá? Então, é tudo que a indústria não quer que esse tipo de falha ocorra, tá? Que leva à manutenção corretiva, tá? É aí que vai entrar os outros métodos, né, ou tipos de manutenção. Por exemplo, eu vou citar aqui a manutenção preventiva, tá? A manutenção corretiva, como a gente falou, ela é imediatista, né? Ela requer intervenção naquele momento, né?
quebrou, tu tem que substituir, né? Tem que fazer, tem que dar o jeito para resolver naquele momento ali, e meio que as coisas vão se desenrolar ali, tudo em cima da hora, né? Imagina algo que ocorreu pela primeira vez, ninguém sabe nem como lidar com aquilo, ou alguém que é especializado, né, na resolução daquele tipo de problema não está ali naquele momento, então é um negócio complicado, tá? Agora, a manutenção preventiva já é um tipo de manutenção que é baseada no tempo, tá? Manutenção preventiva é baseada no tempo. Como assim no tempo? Imagina um motor elétrico, né? Esse motor elétrico, né? O profissional lá que trabalha com ele, ele conhece todos os itens, né, desse motor, né? Quer dizer, itens mecânicos e itens elétricos, grandezas físicas, aliás, grandezas mecânicas e grandezas elétricas, tá? Então, de posse desses conhecimentos, vai ser elaborado um plano de manutenção, né? Por exemplo, motor elétrico, de tempo em tempo, né? Por exemplo, uma vez a cada mês, 2 meses, enfim, isso é definido no plano de manutenção. No determinado dia e horário, vão ser verificadas, né? Lubrificação, temperatura, rolamento. Quer dizer, vai ser verificado todos os elementos que podem dar trabalho, que podem falhar, né? Podem vir quebrar, e são verificadas outras grandezas, outros itens que podem levar, né, outras peças a serem identificadas do motor. Então, é elaborado, né, nesse plano de manutenção uma espécie de um checklist. Aí o profissional da manutenção chega lá e vai verificando, item por item. E nessa manutenção preventiva, é o momento que você pode ou não identificar alguns pontos que futuramente poderiam vir a ser danificados, né? Tipo assim, tu vai lá, por exemplo, estava programado uma manutenção numa esteira, né? Aí no dia da manutenção tu foi lá, e mediante o checklist tu examinou, verificou item por item, né? Quando chegou um determinado item lá, tu foi verificar e tu viu lá, tava para quebrar aquela peça. Então, nessa manutenção tu já identificou, né, os itens lá que requer uma atenção especial ou uma substituição. Então, com base nessa manutenção preventiva, aí vai ser definido lá um plano de ação, né? Tipo assim, na manutenção tal, né? Foi realizado no dia tal, foi identificado que a peça tal, da esteira tal, precisa ser substituída. Então, vai ser agendado, né, um dia lá, no mês, na semana, para realizar a troca daquela peça que foi identificada que está ali um tanto quanto avariada. Então, a linha vai parar? Sim, para trocar aquela peça vai parar, mas aí já vai ser uma parada programada, né? A empresa já vai ter tempo, né, de realocar a produção para uma outra linha, né? Já vai ter as peças ali que vão ser substituídas ali já próximas, né? Já cada um já sabe o que vai fazer exatamente, e com isso você vai ganhar tempo na substituição, né, dos itens danificados. Então, de uma forma geral, a manutenção preventiva, né, é a manutenção que é baseada no tempo, né, de tempo em tempo você vai lá e verifica itens. Por exemplo, quem tem carro e moto, né, não tem que a gente faz, como é que chama? Como é que fala? Foi da minha, é tipo manutenção, manutenção, né? Tem a manutenção por quilometragem, né? Vai de tempo em tempo, vai lá
leva na oficina lá e são verificados, né, todos os itens lá. Se algum item, né, que foi verificado apresenta alguma falha, ele é substituído, né? É assim que acontece. É uma manutenção preventiva. Que o que é, tipo assim, a manutenção preventiva que é feita, né, veicular, ela tem um custo, né, pessoal? Ela tem um custo. Mas é melhor tu gastar esses valores menores do que tu ser surpreendido, né, no meio da estrada aí, com a moto ou o carro quebrando do nada, né? Só o prejuízo. Alguém quer falar alguma coisa? Ou tá de boa? Vocês estão aí mesmo? Eu tô aqui, professor, tá de boa, tá de boa. Eu quero Alguém? saber aquela manutenção. Eu tô por aqui Tô também. aqui também. Tô por aqui também. Preditiva? Porque dessa manutenção eu nunca ouvi falar, professor. Eu já ouvi falar só dessa Corretiva? corretiva, preventiva, só essas duas preditivas, basicamente. A preditiva, tá? Ela é a mais avançada, né? É a mais cara também. Porque, olha só para a gente concluir a preventiva, né? A preventiva é baseada no tempo, né? O profissional vai ter um checklist. Eu vou verificar o transformador. Aí tu vai ter um checklist, né, do transformador em si, né? No checklist vai estar lá, verificar nível de óleo, tensão, corrente, frequência, né? Enfim, vai ter um monte de item lá que tu vai verificar item por item, né? Se tudo tiver ok. Se algo estiver em não, se estiver em não conforme, né? Fora do padrão, vai ser agendada uma intervenção, tá? É manutenção preventiva. Só que é tudo um tanto quanto precisa da nossa intervenção direta nessa manutenção. De tempos em tempos, né, nós vamos lá, o profissional vai lá e realiza a intervenção, né, visual, com equipamentos de medição, enfim. A manutenção preditiva acontece da seguinte forma. Tá? Primeiro, conceituar, né? A manutenção preditiva, tá? Ela é baseada na previsão, tá? Previsão. Como é que funciona? Dá um exemplo de novo de um motor. Enquanto que na preventiva o profissional ia lá de tempo em tempo fazer medições e verificações, tá? Na preditiva, tá? No motor vão estar instalados sensores, tá? Vão estar instalados neles sensores para monitorar as diversas grandezas relacionadas, né, com os possíveis ou com as possíveis falhas apresentadas pelo mesmo, tá? Então, estou dando o exemplo do motor, né? Vai ter sensor de tensão, temperatura, enfim. E esses sensores, eles são instalados junto a sistemas, por exemplo, sistemas supervisórios, sistemas avançados de produção e sistemas de manutenção, tá? Então, em todo momento, em todo tempo, né, esses sinais, eles são verificados, né, por esses sistemas inteligentes, tá? E esses sistemas, né, próprios para esse tipo de manutenção, e ele já consegue, tipo assim, mediante as programações, né, ele consegue, vou falar assim, prever, né, prever as falhas das máquinas mediante os sinais que essas máquinas apresentam, tá? Né? Mediante as curvas desses sinais. Por exemplo, mediante sinal de tensão, corrente, temperatura. Então, diante desses sinais recebidos
por esses sistemas inteligentes, né? Aí esses sistemas emitem, né, os alertas, né? Ó, tal máquina está apresentando uma elevação na pressão, ou elevação na temperatura, porque constantemente ela está ali, né, recebendo esses sinais dessas máquinas, tá? Então, mediante esses alertas, aí são feitas as intervenções. Tu conseguiu entender mais ou menos, Manuel? Tipo assim, é como se tivesse diversos sensores lá, ligados na máquina, no equipamento, estão monitorando tensão, corrente, pressão, tudo que é grandeza física, tá? E essas grandezas físicas, né, esses sensores, né, eles são ligados a sistemas inteligentes, né, próprios de manutenção, tem vários aí hoje em dia, né, e o profissional, ou os profissionais da manutenção, né, especializados, ficam lá monitorando, né, e esses sistemas, eles são programados para emitir alarmes. Aí eles alarmam lá, ó, pressão fora do normal, temperatura fora do normal, vazão fora do normal. Então, diante desses direcionamentos, né, mais específicos, aí se consegue, né, realizar também uma manutenção mais precisa, tá? Então, de uma forma geral, a manutenção preditiva, tá? É um tipo de manutenção mais caro, né? Que, como eu já falei, só pelo que eu falei, né, já dá para perceber assim que é um sistema um tanto quanto complexo de manutenção, né? Ele requer também uma mão de obra especializada, né? Todo esse aparato aí é bem mais custoso do que apenas um profissional ir lá de tempo em tempo e fazer verificações manuais, né? Tu tem um sistema que vai estar monitorando ali 24 horas, né? A máquina praticamente, tá? Mas esse monitoramento ele tem todo um custo. Mas em contrapartida, a principal vantagem dele é que ele é um sistema, um tipo de manutenção, né? Bem mais assertivo, tu consegue prever, né, como o próprio nome sugere, prever as falhas e já tomar, né, iniciativa antes mesmo do que elas aconteçam, tá? Deu para entender mais ou menos? Que vem a ser a manutenção preditiva. Positivo, professor. No caso, é tipo, essa manutenção, ela é uma manutenção, assim, tipo, direta, né? Sim, sim, Tem os sim, profissionais lá que ficam analisando, monitorando, no caso, os equipamentos, sim, né? Tá, não, sim, entendi. tá. É uma manutenção que se utiliza da tecnologia, né? Se vocês fossem escolher, né, entre um eletricista de instalação ou um eletricista de manutenção, qual vocês escolheriam para atuar? Qual dessas áreas? É claro que eu ia escolher de manutenção, né, professor? Por quê? Não, professor, é por conta do... Sei lá, é por conta de máquinas, entendeu? Eu gosto, entendeu? Desse tipo de coisa, entendeu? Painel, essas coisas, né? Eu já gosto, eu acho, assim, legal mexer, entendeu? E os Eu me demais? escolhi instalação, porque é menos dor de cabeça. É, só que assim, né? Por exemplo, tu vai olhar para uma obra, né, um prédio sendo construído. Geralmente, num prédio, numa edificação, quem está lá são os eletricistas prediais, né? Realizando toda a instalação. Quem é da instalação mesmo, não para, geralmente, né? Eu já trabalhei na
na parte da instalação, né? E tem vezes que tu não para, né? Quando eu estava numa dessas instalações, chegou um período aí, né, que a gente estava passando o cabo, né? Tipo assim, a gente já tinha feito toda a infraestrutura, né? Que é instalar, né? Conduíte, eletroduto. No caso, lá era só eletroduto, não tinha conduíte. Até nas paredes lá não era conduíte. Pelo projeto, né? Era tudo eletroduto mesmo, naquele pretinho lá, PVC rígido, que a gente chumbava na parede. Aí depois que a gente tinha feito toda essa infra, aí chegou o período de passar cabo. Então, por várias vezes, assim, eu acho que eu passava umas 14 peças de cabo no dia, eu e meu parceiro. Chegava lá no almoxarifado, pedia umas 14 peças, 10, 12, né? E por dia isso, é muito cabo. Então, não parava, né? Não parava. Então, agora, eletricista de manutenção, aí, tipo assim, quando tudo está funcionando, quando a fábrica está funcionando, tudo tá redondinho ali, girando, o eletricista está de boa, né? Está de boa. É, como o pessoal diz, não está fazendo nada. E foi o que me inspirou a ir para a área da elétrica, né? Quando eu era operador de máquina ali no meu primeiro emprego, CLT, eu via os eletricistas de manutenção lá da fábrica, só passeando para lá e para cá, né? Aí, rapaz, eu quero ser eletricista. Mas aí também, quando quebra, viu, mano? Quando falha, assim, tem algumas coisas que é fácil, né, resolver. Por exemplo, lá, como eu trabalho no hospital, aí lá no hospital praticamente não tem comandos, né? Não tem inversor, não tem CLP, não tem sistema pneumático, né? Não é uma indústria, né? É um prédio. Tá? Tem alguma coisinha aqui ali de comando, né? Tem uma subestação, enfim, mas a complexidade é bem menor, tá? Então, quando quebra alguma coisa, quebra entre aspas, né? É mais lâmpada, né? O pessoal vai lá, tem que trocar a lâmpada. Ah, determinada tomada não está funcionando. Aí vai lá o disjuntor que desarmou. Então, boa parte das coisas é isso. Tá? É bem mais light, né? Bem light mesmo. Tá? Agora, numa fábrica, não, né? O negócio já muda. Né? Tu realizar intervenção em um quadro de distribuição elétrica é uma coisa. Tu realizar uma intervenção de manutenção em um quadro de comandos elétricos, aí já é outra totalmente diferente, né? Tá? Mas é para isso que vocês estão aqui, né? Tipo assim, para aprender, né? Essa UC é para abrir os olhos, né? Do que vem a ser uma manutenção de sistema industrial, tá? Que o auge, assim, né, eu considero, né, para um eletricista, é quando ele é um eletricista de manutenção industrial, tá? Quando ele é um eletricista de manutenção industrial, eu digo, esse é bom, tá? Esse é bom, porque você tem que ter uma base muito boa, né, de elétrica, tá? Uma base muito boa mesmo. Tá? E isso é adquirido com muito esforço, né, pessoal? Com muito esforço, com muito estudo, tá? Mas todos vocês têm plenas capacidades, tá? Para conquistar, para adquirir, né, esse conhecimento, tá? Então, olha só, né? Dentro de casa, essas duas imagens, né? Dentro de casa, né? Na maioria dos casos, a manutenção elétrica que a gente faz, né? Que é a corretiva, né? Se baseia, né? Basicamente em troca de lâmpada, né? Claro que
não é toda vez, né, pessoal, falando ainda numa simples troca de lâmpada, né, não é toda vez que a lâmpada, né, você olha para ela, ela está apagada e ela está apagada porque ela está queimada, né. Muitas das vezes pode ser problema no circuito dela, no disjuntor, né, que alimenta o circuito, pode ser no condutor de fase, problema no condutor de retorno, no condutor de neutro, no interruptor, né? Pode ser em algum desses itens que eu citei. Então, olha só como é que funciona a mente, né, do eletricista de manutenção. É bem semelhante, a como pensa um médico, né? É semelhante, né, em como acontece, né? Por exemplo, tu vai te consultar, né, com um doutor, né? Aí ele te pergunta o que tu tem, né? O que tu está sentindo, né? Quer dizer, ele te faz algumas perguntas lá, né? Porque diante das perguntas aliás, diante ou mediante as respostas que tu dá para ele, né? Aquilo que tu expressa, ele consegue te dar um pré-diagnóstico ou um diagnóstico mediante os conhecimentos que ele possui, né? Ah, se ele tem isso, é isso. Se isso, pode ser isso, né? Aí, de forma semelhante, acontece com quem realiza manutenção elétrica, né? Por exemplo, quando eu trabalhava, né, para mim mesmo, assim, né, realizando instalação, muitas das vezes de manutenção, e na maioria dos casos de manutenção corretiva, né, eu sempre perguntava, fazia algumas perguntas, né? Isso é natural, né? Essas perguntas elas vêm naturalmente por quem conhece, né, o funcionamento de determinado equipamento. Por exemplo, alguém ligava, aqui em casa está sem energia, por exemplo. Aí eu pergunto, toda casa está sem energia? Se ele disser que toda a casa está sem energia, né? Poxa, quer dizer, o problema pode estar até o quadro, né? Ou desde lá do padrão ou antes do padrão, pode estar em um desses 3 pontos. Mas eu pergunto primeiro, mas é só a sua casa, né? A sua casa, todos os vizinhos também estão sem energia ou é só você? Aí quando ele diz só eu, aí, então é a casa toda, pode ser lá no padrão ou no quadro de distribuição. É um desses dois, tá? Se for antes, aí é já lá em cima, né? Lá no poste, aí já não é com a gente, já é com o equatorial. Mas sendo lá no quadro, né, no disjuntor, ou oxidou alguma emenda lá, né, no conector perfurante, ou lá no disjuntor lá do padrão. Então, quer dizer, mediante as perguntas que a gente faz e as respostas, a gente tem um direcionamento, né? A lâmpada não está funcionando aqui de casa, aqui da cozinha. Não está funcionando a lâmpada? Quantas lâmpadas tem nessa cozinha? 2. Essas lâmpadas, elas são ligadas por um interruptor de 2 teclas ou de uma tecla? É uma tecla só que liga as duas, mas uma não está funcionando. Então, nesse caso, possivelmente é só a lâmpada que danificou, né? Mas se ela falasse, as duas não estão funcionando, aí poderia ser a falha lá no interruptor ou no disjuntor. Enfim, vocês estão compreendendo que manutenção, né, para quem vai realizar a manutenção, requer um conhecimento, requer que você tenha uma base boa, né? Requer que você saiba como aquilo funciona, porque esse é o princípio, né? Esse é o começo, é o principal conhecimento, né, que quem vai realizar uma manutenção ele deve possuir, que é saber como algo funciona. Porque se tu sabe como algo funciona,
tu vai nos pontos certos ali, né? As tuas perguntas são direcionadas no ponto certo. Aí, diante das respostas que alguém te dá, tá, já sei o que é. Tá. Certinho, tu vai lá e encontra. Impressionante. Mas se tu não sabe como funciona, né? Alguém te fala as coisas, aí tu vai nas cegas, né? Pode se acidentar, pode causar um prejuízo maior, tá? Então percebam aí a importância, né, que há em relação ao conhecimento, né, por parte daquele que vai realizar a manutenção. E principalmente manutenção elétrica, tá? Então, quem vai realizar a manutenção elétrica tem que ter um bom conhecimento, tá? Tem que ter um bom conhecimento funcional, né, dos dispositivos, equipamentos, sistemas, tá? E além de conhecer a parte funcional do item ou dos itens que você estará realizando a manutenção, você deve também conhecer as técnicas que envolvem, né, o ato de fato, realizar a intervenção, né, da manutenção, tá? Manutenção é algo sério, principalmente manutenção elétrica, né? Alguém aí, com certeza, né? Vários aí, na verdade, já se acidentaram, já perderam a vida, né? Realizando, né, intervenções de manutenção. Houveram falhas aí, né, por diversas partes e, inevitavelmente, acidentes aconteceram, tá? Então, um dos objetivos também dessa OC é mostrar, né, itens de segurança, falar um pouquinho a respeito dos itens, tá, que envolvem a segurança, tá, no ato da manutenção. É importante também, tá? Porque é importante a máquina voltar a funcionar, sim, mas também é importante que você volte, né? Você faça a máquina voltar a funcionar, mas você permaneça com a saúde, com a sua integridade física em perfeitas condições. Alguma pergunta, pessoal? Estão entendendo? De boa, professor, de boa. Vamos lá, é legal, né, esse assunto aqui, importante, né, pessoal? Tudo que diz respeito à nossa segurança, enfim, é de suma importância. Então, voltando aqui para as imagens, né, percebam que existe uma complexidade, né, em apenas substituir esta lâmpada, e existe outra complexidade, né, por exemplo, em substituir esse motor aqui, né, esse motor, tá? Mas, assim, tem mercado para isso, né? Mercado bastante amplo, tem muita vaga, tá? E o mercado está esperando aí por nós aí, né? Para a gente realizar a manutenção mais bem sucedida de forma possível, tá? Processo de manutenção de sistema industrial. Deixa eu só fechar aqui. Uma manutenção industrial pode ser programada ou não programada, tá? Esse item aqui, né, da manutenção programada e não programada, tá? É aquilo que a gente falou, só que com outras palavras, tá? A manutenção programada, tá, é a manutenção preventiva, tá, pessoal? É a manutenção preventiva, é aquela que a gente programa, né, ou estabelece um período, tá? E decorrido o período, né, a gente vai lá e realiza a manutenção, tá, do elemento, do item, enfim. Tá?
A manutenção não programada é justamente a manutenção corretiva, tá? Quer dizer, tu não estava esperando, né? Tu não estava esperando. Aconteceu aquilo ali, requer uma intervenção ali imediata, né? Tá? Então, quando vocês ouvirem, né, manutenção programada, é a preventiva, tá? E a não programada é a corretiva. Aí tem algumas questões aqui, tá? Por exemplo, uma perguntinha aqui. Uma manutenção industrial, ela pode ser programada ou não programada. Aí avalie com verdadeiro ou falsa, né? A manutenção não programada, né, a não programada, está associada a um agendamento de manutenções e refere-se a uma falha no sistema industrial que pode ou não ser conhecida levando a parada do sistema. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Não entendi não, professor. Ó, a manutenção não programada, quer dizer, é aquela que eu não programei, né? Manutenção não programada. Aí ele está dizendo assim, ó, essa manutenção, ela está associada a um agendamento de manutenção e refere-se a uma falha no sistema industrial, que pode ou não ser conhecida, levando à parada desse sistema. Mas o chave, a afirmação dessa questão é aqui, ó. A manutenção não programada está associada a um agendamento de manutenção. Acho que é falso, Isso. né, professor? E os demais? Eu também acho que ela é falsa. E isso, que ela mesmo está se contradizendo aqui, né? Está dizendo, ó, que a não programada está associada a um agendamento. Como é que eu agendei aquilo que eu não programo? Tá? Então, bora se certificar aqui. Coloquei falsa. E acertamos, tá? Então, esse tipo de score aqui, ele tem tem algumas questões aí que é importante, né? A gente parar para resolver, que a gente pensa um pouquinho, enfim. Hoje, como eu falei, né, a gente ia terminar um pouquinho mais cedo, tá? Queria mais apresentar para vocês a você, né? Já está liberado o fórum, né? Mostrei para vocês. E eu peço, né, que vocês respondam a esse fórum, tá? Essa UC aqui, ela é mais de boa, né? Mais light, tá? Então, não vamos deixar para acumular. Tá? Tem mais duas atividades avaliativas, mais uma vai ser do tipo questionário, né? Vocês sabem como funciona o questionário, mas é mais de boa, né? Tem uma que é de envio, tá? Uma outra atividade, mas eu vou apresentar para vocês na próxima semana, tá? Essa semana eu vou deixar para vocês realizarem, né? Responderem lá ao fórum e aí a gente dá sequência na atividade. De boa, pessoal? Então, na próxima aula a gente já retoma o normal, mesmo valendo, já leva até um pouquinho mais tarde, tranquilo? Tranquilo, professor. No caso desse fora é uma pergunta só, né, professor? Só uma pergunta, tá? Então, como Beleza, a gente está terminando um pouquinho mais cedo hoje, né? A gente me termina 9 e pouco, né? Aproveitem esse tempinho, vão lá, dá uma lida, aproveitem lá, dê uma passada pela UC, né? Comece a conhecer ela, tá? É o momento de vocês, tá? Porque o curso semipresencial é isso, né? Vocês têm lá a etapa presencial, né? Que vocês aproveitam bastante, né? Por sinal.
tem a etapa online aqui comigo, que já é bem mais curta, né? E boa parte, né, do curso é vocês, né? É vocês em casa, é vocês no trabalho, lendo, estudando o mesmo material, como se fosse na moda antiga, né? Na moda antiga, a gente pegava o livro, se trancava em casa e mandava ver. Não tinha chat GPT, não tinha internet, não tinha nada. Ou tu entendia o que estava escrito ali ou não entendia, né? Se tu tivesse sorte para ter alguém que explicasse. Amém. Se não, tu tinha que se esforçar. Hoje em dia não, né? As coisas estão bem mais fáceis, tá? Então aproveitem o restante aí desses minutos aí para conhecer os materiais e resolver a atividade que já está liberada. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Desde já, tenham todos um excelente final de semana e até a próxima, tá? Fiquem todos com Valeu, Deus. Boa noite aí, professor. também. Boa noite aí. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Fique com Deus aí também, senhor. Boa noite.